Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores amigos que dirigem as tarefas desta casa, pela oportunidade que temos de aqui estarmos reunidos em nome de Deus e de Jesus, para conversarmos um pouco sobre essa doutrina do Mestre. Uma doutrina em nossa vida que com certeza modificou bastante. E gostaríamos também que modificasse a cada um de nós, nos assenhorando então dos seus ensinamentos, de não violência, de amor, de candura, que possamos então nessa nossa pequena reflexão que faremos, adentrar o pensamento do Mestre. Esse é o nosso objetivo. Que nós possamos meditar então a respeito do tema, sempre com a proteção de Deus e de Jesus. Que assim seja. Então, o tema que nos foi proposto para que nós pudéssemos refletir, os ensinamentos de Jesus da não violência. O Divino Mestre, então, certamente, na sua história de vida, enquanto esteve junto de nós, só tivemos um momento assim que gravou na história, um momento assim que ele foi mais, digamos, não foi violento, mas foi mais rígido, mais áspero, por assim dizer, naquele momento no templo, os vendilhões do templo, né? Aquela imagem assim, quase contradiz o que ele nos ensina. Mas ele tinha que ser mais enérgico, por certo, porque o povo daquela época não iria entender de outra forma. Então, a única imagem assim que trazemos de Jesus um pouco mais enérgico, foi a palavra que a gente usou, né? Certamente, assim que deixou um pouco, né, nos deu uma balançada, mas é o Divino Mestre, e volto a lembrar, para o povo daquela época, assim como se ele chegasse hoje aqui, nós teríamos problemas também, né? Para o povo daquela época, certamente tinha que ser daquela forma. Então, Jesus, os seus ensinamentos da não violência. Quando nós lemos esse título que nos foi proposto, não violência, nós tivemos na nossa frente a imagem, então, de Mahatma Gandhi, um ídolo, né, um ícone sobre não violência, dominou o império da Inglaterra, né, que subjugava a Índia à época, e por esses ensinamentos de não violência, né, ele conseguiu livrar o seu país, né, o seu povo da época, dos domínios da Inglaterra. Olha que fantástico que é essa imagem. Mas vamos ver então o que a gente separou aqui para que a gente possa meditar a respeito. Para que nós falemos de não violência, né, queridas e queridos, infelizmente nós temos que ter que falar um pouco dela, da violência, para que a gente possa fazer assim a equiparação depois, tá? Então nós começamos falando assim, né? O ser violento agride pela brutalidade, conhecido nosso, né? De nós, famílias, né? Certamente ele é um ser bruto, né? Mas violento também é o que se deriva do orgulho, o orgulhoso, todos os nossos defeitos morais é uma agressão, é uma violência para conosco, né? Para com todos nós, com certeza, mas nos evidencia o orgulho, né? A indiferença é uma agressão, é uma violência, a perseguição sistemática e silenciosa, todo e qualquer recurso que desdenha as demais criaturas, levando-as a patologias inumeráveis. Tudo isso é violência. Normalmente nós ficamos com a brutalidade para ser violento. Existem outros tipos de violência, como a gente pode enumerar, como a violência física, essa de agressão, né, fisicamente, tem a psicológica. Essa, então, é terrível, né? Ouvimos o noticiário outro dia a respeito de uma querida que, infelizmente, se equivocou, né? Matando o próprio marido, e ela alegou que ela sofria violência doméstica por muitos anos, e foi a maneira que ela achou de se libertar, infelizmente, dessa forma, né? Então, ela também se tornou violenta, por certo, né? Então, veja bem a que ponto nós chegamos quando nós agasalhamos a violência em nós, né? Então,
A violência, ela encontra-se embutida nos instintos básicos do ser, ainda não superados. A falta de educação. Nossa, o tempo das nossas políticas aí de algum tempo atrás, né, candidatos que falavam que o caminho era só a educação, ninguém votou nele, não foi eleito, que falava de educação não foi eleito, né? Mas é o caminho para todos nós. Então a falta dela, a falta da educação nos torna violentos também, né? O exemplo de vícios com os quais convive. Ah, eu sou fumante, falando dos pequenos, né? Ah, eu sou fumante, não me importa que o outro esteja do meu lado ali aspirando aquela fumaça, que vai ser mais prejudicial para ele que não é do que a gente que é fumante, né? Não importa, eu sou egoísta, eu sou violento, estou usando de violência para com aqueles que estão ao nosso lado. A ausência de ética e de dignidade moral, né? O violento, então, ele se compraz com as condutas agressivas e violentas de que se nutrem. Eles precisam disso, né? E nós, às vezes, damos campo para que essa violência exista e que venha alimentar os outros, as outras violências também, né? Sem dúvida nenhuma. O orgulho nos induz a julgar-nos mais do que a gente é, mais do que sois, diz o Evangelho, né? Então, é uma violência que nós estamos nos impondo para com os outros, né? A não suportar uma comparação que vos possa rebaixar. O orgulhoso é assim, né? Se fazer alguma equiparação que vai deixar, vamos dizer, num grau menor, certamente para ele é um sufoco, ele se torna violento com isso. A vos considerar, estão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer no menor paralelo. Isso nos irrita e nos aborrece, fazendo com que venhamos a nos tornar violentos. Então, diz-nos a mensagem, entregai-vos à cólera, o colérico. A pessoa colérica, se ela pudesse se ver no espelho nesses momentos que ele fica colérico, né, ele certamente se assustaria com a própria imagem. Ele não percebe, claro, né, mas ele se assustaria com a própria imagem quando ele se torna colérico. Diz-nos os espíritos, né? Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. O colérico ele está chamando de demente, de demência passageira, é verdade, mas é a questão do espelho, como eu estou lembrando, né? Pesquisai a origem desses acessos. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. Ele precisa nutrir-se da violência, ele se atira para tudo. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a primeira vítima. Qualquer sentimento negativo que a gente possa ter, o inverso também é verdadeiro, sentimentos bons. Primeiro, quando a gente emite uma vibração negativa, primeiro sou eu que recebo essa carga, que eu posso estar desejando para alguém, infelizmente não deveria, mas posso estar desejando para alguém. Primeiro sou eu que vou sofrer essa carga negativa. Eu vou vibrar contra alguém, por exemplo. Mas aquele alguém é alguém que está em prece, é alguém que não está preocupado com coisas negativas, está em outro nível de entendimento, inclusive. Não vai receber a carga que eu estou mandando para ele. Mas a lei do retorno é verdadeira. Eu já sou a força motriz dessa energia negativa. Eu vou receber em dobro. Então, se a gente tivesse essa noção, nesse momento que nós nos tornamos coléricos, a gente não faria. Nos chama a atenção ainda, né, para que a gente deveria conter-se, né? Pois tornem felizes todos os que nos cercam. E como é, né? Lembrando das famílias, né? Como é alguém que é colérico em casa, alguém que é violento em casa, que todos os tipos de violência, como nós vimos, né? Ele certamente, né, ele vai estar tornando infelizes os que estão ao seu redor. E normalmente, quando nós ferimos, com as nossas agressões, com as nossas violências, não é alguém estranho, porque o estranho, certamente, se a gente fosse agir violento para com alguém de fora das nossas relações, esse alguém poderia revidar e, quem sabe, até, né, nos subjugar. Não, nós somos covardes, além de violentos, nós somos covardes ainda porque nós vamos usar dessa violência exatamente para aquelas criaturinhas que estão ao nosso derredor, que nos amam, né, e que são mais frágeis. A covardia está nisso.
né. Então, minhas queridas e meus queridos, violência não. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, ameniza um pouco, né, mas impede se faça muito bem e pode levá-lo a praticar muito mal, sem dúvida nenhuma, né. Lembremos daquela assertiva de Jesus, meio estranha, mas pode ser comparado também, de que onde eu estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se eu sou a criatura colérica, onde eu estiver vibrando negativamente, é ali que vai estar o meu coração também, né, banhado, quem sabe, em chagas, né, que de difícil cura depois. O espírita, ademais, é concitado a abandonar a cólera, porque ela é contrária à caridade e à humildade. Falou de nós espíritas, nós falamos de lares, famílias, né, e falou de nós agora, né, que ademais, né, por favor, né, é concitado a abandonar a cólera, que não sejamos mais um, né, nessa trilha, principalmente nos momentos em que estamos vivendo hoje com essa pandemia, as dificuldades de toda a ordem que nós, povo, estamos passando, né, fica propenso a pessoa ficar violenta, sem dúvida nenhuma, né. Então, sempre pensando no divino mestre, no sentido de que de nos acalmar, serenar a nossa mente, façamos as nossas preces diárias, pedindo a serenidade, né, a lucidez mental, que vai nos faltar ali na frente se nós dermos aso a essa enfermidade da brutalidade, da violência. Certamente vai fazer falta. Então que nós possamos pedir nas nossas preces serenidade e lucidez mental. Olha que fantástico que é. E isso tudo, né, é contrário à caridade e à humildade. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Pode acontecer então lá num átimo de segundo, ou recebeu uma orientação, ou foi tocado no seu coração, essa pessoa violenta, essa pessoa colérica, foi tocado no coração e percebeu que estava em erro. Então, vai se desesperar. Não, não é por isso. Não nos desesperemos também, é uma das situações que os espíritos nos chamam a atenção. Jamais desesperar. Vai doer? Vai. Vamos sofrer? Vamos. Mas não desesperar. Onde daí a gente se pergunta, olhando no espelho, né, com aquela espada na minha cabeça aqui, né, onde está a nossa confiança em Deus? Dói? Dói, claro que dói. Mas onde está a nossa confiança em Deus? Sabendo que esse Pai misericordioso, justo e bom, jamais deixará acontecer algo em nós que não seja permitido. Se acontece é porque é permitido, então vamos abraçar a causa, no sentido de nos libertar, porque será uma libertação daquele momento de dificuldade que a gente possa estar passando. Então, qualquer que seja a nossa inferioridade, que seja a brutalidade, que seja a violência, que seja a cólera, não importa, todos nós teremos o nosso momento, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, Deus nosso Pai. Jesus não é Pai, Jesus não é Deus. Jesus é nosso irmão maior na espiritualidade. Olha, estamos mal de irmão, hein? Jesus é nosso irmão maior na espiritualidade. E certamente os mentores amigos, nossos guias espirituais, anjos de guarda, como nós queiramos nominar, estão sempre ao nosso lado em todos os momentos da nossa existência, no sentido de nos fortalecer, nos intuir, quem sabe, né, nos induzir ao melhor caminho. O perverso não são eles, somos nós. Sou eu, espírito perverso. Sou eu, espírito violento. Não é o corpo que é violento. Para que eu vou me macerar o corpo para deixar de ser violento? Não. Eu tenho que, se eu quero macerar, vamos dizer assim, que seja o espírito. E de que forma? Através do, nos transformando, né, deixando de ser orgulhosos e egoístas e passarmos a ser humildes, né, altruístas, por exemplo, né, falando só dessas duas dificuldades que a gente traz, já é um bom caminho, já estaremos com certeza buscando o nosso equilíbrio. Então, o violento não é o corpo, é o espírito, olha só. Então, mas confiantes então que Deus jamais nos abandonará.
Jamais. Ele quer que o crime seja banido, mas o ser, né, nós outros criminosos, que nós sejamos recuperados e não aniquilados. O crime extinto, mas nós outros espíritos que sejamos então reeducados. E assim se dará, por certo. Todos nós, então, temos o nosso anjo guardião que vela por nós, espreita os nossos movimentos na nossa alma e se esforça em suscitar em nós bons pensamentos, desejos de progredir e reparar o mal que hajam feito. Reparação. Nós desenvolvemos um trabalho mês passado que era sobre arrependimento, a reparação e a expiação. Não basta só se arrepender, há que se reparar o mal feito e a expiação virá por consequência. Mais ou menos grave, temos os atenuantes e os agravantes. Como é que nós estamos trabalhando as questões, né? Estamos buscando o nosso equilíbrio ou estamos cada vez nos afundando mais, né? Assim será, então, com certeza, o nosso progresso, se nós nos arrependermos, reparar o mal, e a expiação será o final. O espírito deve se melhorar em razão da sua própria vontade, e não em consequência de um constrangimento qualquer. Porque todos nós, espíritos, reencarnamos com essa missão, né, de melhorar as nossas condições. Nos superar, não superar o outro, nos superar, evoluirmos. Esse é o objetivo da nossa reencarnação, mas como os espíritos nos chamam a atenção aqui, não porque alguém nos barrou a porta ali, não que nem alguém nos enfrentou, que nós vamos melhorar, não, eu tenho que fazer isso sem esse constrangimento, mas deve melhorar em razão da sua própria vontade, eu tenho que querer isso. Nós agimos no bem ou mal em virtude de nosso livre-arbítrio. Não tem ninguém ali que esteja ali nos cutucando, nos impondo, você tem que fazer, né? A decisão sempre será nossa. Guardadas as devidas proporções, estamos lembrando nesse momento de José Raul Teixeira, que nos falava certa vez sobre, sobre o suicídio, né? Ele dizendo, né, que o obsessor, ele chega, ele te leva até a beira do precipício, mas quem vai decidir que vai se atirar ou não, não é ele. Não é ele que vai dizer pula, não é ele que vai empurrar. Somos nós que tomamos a decisão. E quando nós fazemos isso, daí vem aqueles casos, né, que se sabe, quando ele está caindo no precipício, ele desperta. O que eu fiz? E agora? Né? As consequências virão, por certo, mas é meu livre-arbítrio que vai determinar. Ninguém, nem mesmo Deus, interfere no livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio. Então, como é que é? A responsabilidade das escolhas que fazemos é nossa. Se fez bem, sofre as consequências pelo tempo que tenha permanecido no mau caminho. É evidente, né? Jesus, nosso divino mestre, então, né, faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Diante, então, das dificuldades que todos nós temos. Somos espíritos imperfeitos ainda. Ou se alguém chegar e nos dizer que já é perfeito e está aqui reencarnado no nosso planetinha, eu sou obrigado a dizer que ele está no planeta errado. Eu posso até me achar, né, elevadíssimo, né, elevado, mas não somos, senão nós não estaríamos reencarnados aqui. Vá perguntar para o Divaldo para ver o que ele nos diz, nos dá uma lição a respeito, né, com certeza de que ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não, que é um ícone para nós espíritas, né. E, no entanto, né, e nós daí ficamos bem pequenininho aqui do outro lado, aqui embaixo. Mas então, Jesus, o Divino Mestre, faz então da brandura sermos brandos, não tão enérgicos para com os outros, mas sim conosco mesmo, né? Da moderação, sermos moderados, agirmos com moderação para com os outros, da mansuetude, mansos e pacíficos é o capítulo que nós estamos vendo, né? Mansuetude, da afabilidade e da paciência. Paciência. Perdi a paciência hoje. Sinto muito, mas o senhor não perdeu a paciência, não. Se você diz que perdeu, é porque tu não tem paciência. Então, temos que buscá-la.
Temos que trabalhar isso em nós, né? E faz disso uma lei, segundo os ensinamentos dos Espíritos. Por conseguinte, né, se ele faz disso tudo, da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, uma lei, por certo, então, por conseguinte, ele condena indiretamente, né, para não dizer diretamente, ele condena a violência, a cólera e até toda a expressão descortês com alguém. Ah, mas eu não sou violento. Ah, mas eu não tenho cólera. Mas, e essa aqui, hein? E até toda a expressão descortês com alguém. Daí nos pegou. Nos pegou. Eu posso não ser violento, eu posso não ser colérico, mas e essas expressões descortês que às vezes nos escapa, né? Indireto ou diretamente, né? Nos escapa, né? E nós estamos ali sendo violento de alguma forma para com outro alguém. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e união. Toda palavra ofensiva. Cuidemo-nos, então, ao falar. Muitas vezes as pessoas falam assim para aquele que não usa falar muito, né? Ah, mas você não fala, você fica quieto, né? Que a gente fica observando daí, né? Não é o meu caso também, né? Mas se observa ali aquele falante, ele fala demais daí. Daqui a pouco está agredindo, daqui a pouco está sendo violento e não percebe-se, né? Então, ao nosso falar, né? Eu descobri, ouvindo aí sobre outras crenças religiosas, de queridos amigos de outras crenças, né, que falam muito na palavra, no poder da palavra, e eu aprofundei um pouco, né, e eu fiquei a meditar a respeito. Meu Deus, né, como a gente fala errado. O poder da palavra é esse. Quando nós falamos, se nós já sabemos, nós espíritos sabemos, se nós pensarmos, nós já plasmamos no espaço uma foto daquele nosso pensamento. E nós falando, então, ah, porque você é isso, porque você é violento, porque você. Nós estamos condenando a criatura, julgando a criatura. Quando a gente não poderia, deveria ser manso, pacífico, né? Sem agredir, e no entanto nós acabamos fazendo isso pela palavra, o poder da palavra. Ah, que bom que você venceu, que bom que você conseguiu. Olha a diferença que é na vibração. Quando a gente está condenando, quando a gente está agredindo, né, é pesado, é forte. Agora, oh, que maravilha, você venceu, você conseguiu, você se recuperou, que bom, vai em frente, segue, vai à luta. Olha a diferença que é. Então, o cuidado que a gente tem que ter com a palavra. Constitui um golpe, né, na benevolência e na fraternidade. Toda palavra ofensiva, né, ela constitui um golpe na benevolência e na fraternidade. E ela entretém, então, daí o ódio e a animosidade. Minhas irmãs e meus irmãos, eu tenho batido um pouco nessa tecla, às vezes se torna repetitivo, estamos chegando nessa fase das repetições, né? O ódio, vingança, minhas irmãs e meus irmãos, não deve fazer mais parte do nosso vocabulário. Nós que nos dizemos espíritas, lembremos Kardec, se diz espírita, cedeu. E nós ainda odiamos, nós ainda cultivamos animosidades, nós queremos nos vingar. Não pode mais fazer parte do nosso dia a dia o ódio e a vingança, animosidades, qualquer que seja. Trabalhemos nesse sentido para extirpar de nós, então. De nós, não dos outros. Porque a gente é campeão de dizer que o fulano é isso, o fulano é aquilo. E o cara, como é que é? Então, temos que ter esse cuidado. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Queridas e queridos, estamos falando dos ensinamentos de Jesus, da não violência. Então, da humildade, vamos falar de caridade, é a primeira de toda a lei do cristão, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, é a lei primeira de todo cristão, nos asseveram os Espíritos. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura.
Olha que fantástico, a benevolência, sermos bons, caritativos, auxiliando o próximo para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Olha que fantástico que é esse pensamento, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Esta passagem, ela nos leva assim, a uma meditação mais profunda, principalmente para quem não é espírita. Como é que ele vai entender que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos? Certamente ele não vai ter esse entendimento. Vai se confundir talvez até, né? Mas para nós espíritas nós entendemos, como eu dizia antes, nada do que nos acontece não é permitido por Deus, e se temos a dor, se temos o sofrimento, é uma bênção que nós temos que agradecer, porque nós estamos resgatando, na verdade, débitos de outras existências. Por certo, não vos aflijais, pois, quando sofreis. Não vos aflijais, buscar os recursos. Às vezes nós interpretamos errado a palavra resignação, a virtude resignação. Acho que é só cruzar braços. Não, pelo contrário. Não vos aflijais quando sofreis, mas buscai os recursos necessários que estão disponíveis para você, para sanar aquela dificuldade, se é de ordem física, se é de ordem moral, espiritual, buscar os recursos que estão às nossas mãos. Não conseguimos, não logramos êxito. Tá, então aí sim é o momento de nós entregarmos a Deus aquela dificuldade que nós estamos passando, porque Ele sabe das nossas dificuldades, com certeza. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou com a glória do céu. Sede pacientes, asseveram os Espíritos, né? A paciência também é uma caridade. A caridade mais meritória é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A caridade mais meritória é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos pôr em prova a paciência. Caridade moral, a mais meritória é essa. Né? Ou a caridade, conforme entendia Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para os defeitos dos outros e o perdão das ofensas. Assim entendia Jesus a caridade, nosso mestre, nosso amigo espiritual, nosso irmão maior, nos asseverando que é assim que nós fazemos caridade. Não estamos aqui dizendo que a caridade material não exista, pelo contrário, ela existe e no momento pelo qual estamos passando, em termos de povo, com certeza a caridade material se faz necessária, mais necessária do que nunca. A doutrina de Jesus em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas companheiras da doçura e muito ativas. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Obediência, obedecer à lei de Deus. Resignação, como eu dizia antes, diante das dificuldades que possamos portar, que nós façamos todos os recursos, usemos de todos os meios necessários para sanar aquela dificuldade. E não conseguindo, certamente, entreguemos então na mão de Deus, de Jesus, dos mentores amigos que são os mais próximos de nós. A obediência é o consentimento da razão. Quando nós entendemos, então, da obediência às leis, por exemplo, né, é o consentimento da razão, estamos lúcidos dessa necessidade. E resignação é o consentimento do coração. Passei pela razão, meditei a respeito, racionalizei, se for o caso, e a resignação é diante da minha impotência, vamos dizer, de conseguir lograr êxito naquela questão, é o consentimento do coração, a resignação. Minhas queridas e meus queridos, no nosso tema que nos foi proposto, nós trabalhamos então do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do capítulo 9 do Evangelho, né? Lembrando o título, né? Que é os ensinamentos de Jesus sobre a não violência. Falamos de violência, de modos, de situações que podem acontecer a violência, mas lembremos do Mestre. Eu lembrei também do Mahatma Gandhi, com a história, nossa história da humanidade aí, né? A época
que a Inglaterra se insurgia contra a Índia, né, subvertendo o povo indiano, surge ele com a lei da não violência, propondo a separação ou a independência, né, pela não violência. Veio a ser morto, é verdade, mas o legado que ele deixou, então estamos nós aqui, né, nos lembrando dele. Olha que fantástico que é, né? Então, lembremos, né, que todo o evangelho do Cristo, certa vez eu disse que o evangelho de Jesus, me retrucaram que Jesus não deixou nada escrito, que ele não tem evangelho. Eu fiquei assim a pensar, né? Digo, bom, vou continuar falando do evangelho de Jesus então, né? Porque como todos sabemos, certamente, foi os escritos quem fizeram foram os apóstolos, né? E não foi Jesus, não deixou nada escrito na verdade. Mas os seus ensinamentos. Senão como é que nós vamos dizer evangelho de Mateus, de Marcos, João? Pode ser, né? Mas ele está descrevendo o que Jesus ensinou, nosso mestre amado, né? Então, todo o evangelho, ele é um tratado de não violência, para com ninguém, para com nada. Natureza, a nossa natureza, por exemplo, quanta violência a gente comete para com a natureza, e certamente ela nos cobra seguidamente, né? Com alguma intempérie, com alguma dificuldade maior para nós. Então, todo o evangelho ele é um tratado de não violência. Que nós busquemos esse livro de cabeceira, né? Que nós meditamos a respeito. Meu livro de cabeceira, a gente diz, né? O evangelho é meu livro de cabeceira, né? Daí eu me perguntei, né? Digo, mas espera aí, vai ter algum efeito eu ter o livro na cabeceira se eu não abri-lo e lê-lo? Meditar sobre aquilo que eu leio? Certamente que não, né, minhas queridas e meus queridos. Então, quando a gente diz que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, então, é o nosso livro de cabeceira, lembremos-nos de abri-lo de vez em quando, né? Não é fanatismo, né, gente? A gente tem essa preocupação, com certeza eu sou um que tenho, de não sermos fanáticos, né? Mas não é fanatismo. Pensemos, meditemos a respeito de uma leitura edificante antes do nosso adormecer. Olha que fantástico que é. Nós certamente sabemos que ao adormecermos, nós, Espírito e Verdade, nós vamos estar no plano espiritual junto com aqueles com a qual nós sintonizamos, os quais nós sintonizamos. E se nós temos essa leitura edificante antes de adormecermos, nós vamos estar num nível mais elevado de pensamento, de vibração, e vamos estar com os iguais. Certamente, né? E isso só nos faz bem. É nós trocarmos, como diz Joana de Ângeles, os clichês mentais. Nós tivemos um dia atribulado, é trabalho profissional, é família, situações mil que está acontecendo ali fora, e ao adormecermos, como é que a gente vai dormir? Com aqueles pensamentos vindo, nós começamos a relaxar o corpo, vem todo o pensamento do dia que nós tivemos. Por que não, então, uma leitura edificante, abrirmos aquele livro da cabeceira para que a gente possa, ao adormecermos, termos uma mensagem edificante na nossa mente, a prece. Certamente nós que somos ainda coléricos, nós que trazemos algum ainda cunho de violência, né, de animosidades, que a gente possa fazer a nossa prece diária ao deitar, agradecer pelo dia que tivemos, suplicar pela noite, que possamos estar junto dos mentores amigos, recebendo instruções, orientações e quem sabe até energias novas, eflúvios de amor e de paz, conforme a nossa necessidade, e se formos merecedores. Se não o somos merecedores, que nós tenhamos condições, então, de no dia seguinte já buscarmos os recursos necessários para que nos tornemos merecedores da assistência espiritual. Ao levantarmos, recomenda-nos José Raul Teixeira, hoje estamos lembrando dele, que antes de nós pormos o pé para fora da cama, que nós temos esse hábito, despertou o relógio, hoje é o celular, né? Despertou, já levanta, já sai, já vai. Antes de pôr o pé para fora da cama, diz-nos ele, que nós possamos fazer a nossa prece de agradecimento pela noite que tivemos, a estada junto dos mentores, e suplicar pelo dia que possa ser um dia equilibrado, um dia de paz, de tranquilidade e de serenidade.
eu trago algum cunho ainda de violência comigo, ainda somos imperfeitos. Diante desse nosso modus operandi aí de preces, de leitura edificante, dentro das possibilidades de estarmos na casa espírita, certamente nós estaremos trocando os nossos clichês mentais, como nos recomenda Joana de Ângeles. Minhas queridas e meus queridos, estamos então na nossa parte final desse nosso encontro. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, que certamente, através de seus assessores, nos deram um complemento aqui, para que a gente pudéssemos levar a todos aqueles que vão nos assistir, nos ouvir, de ânimo, de bom ânimo, de coragem e de fé, e principalmente de confiança em Deus, que nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, a confiança em Deus não pode falhar, não pode faltar. Jesus, bom e amado Mestre, vós sabeis as nossas reais necessidades, fazer com que elas sejam atendidas segundo o nosso merecimento e a tua divina bondade. Dá-nos a força, dá-nos a coragem, fortalece em nós a fé e o bom ânimo, para que não venhamos a desfalecer diante das vicissitudes da vida. Divino amigo, olhai por nós, pelos doentes que estão em casa, pelos doentes que estão nas enfermarias dos hospitais e nas UTIs, com a pandemia ou sem pandemia, com Covid ou sem Covid, pois sabemos que as outras doenças não regrediram, continuam acontecendo também. Que possam estar ali, mentores amigos, incutindo-lhes o bom ânimo, a coragem e a fé. Lembramos dos nossos irmãos trabalhadores da área da saúde, em especial, aqueles que estão na linha de frente no tratamento da Covid. Irmãos nossos que deixam suas famílias e familiares para o atendimento aos doentes. Suplicamos por eles e entendemos como uma missão que esses queridos têm, muitos cansados, exaustos até, mas com certeza não falham no atendimento aos doentes. Pedimos o amparo para eles. Diante da pandemia ou fora dela, lembramos, estão batendo as portas da espiritualidade muitos queridos irmãos do mundo inteiro, que ali possa estar um mentor amigo, que durante o seu despertar, esses queridos possam ser orientados e esclarecidos e encaminhados para um lugar melhor no astral superior. É nosso desejo, Senhor. Divinos amigos, diante das dificuldades que ainda portamos, suplicamos, Mestre amado Jesus, por nós, pelos nossos lares, pelas famílias, pelos familiares, em especial suplicamos, Senhor, por aqueles que sabemos que sofrem. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Que tua doce paz se faça presente nos nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.